As Casas Bahia anunciou uma das maiores reduções das suas operações nos últimos anos. A rede fechou 298 lojas e demitiu cerca de quase 2.000 funcionários no final da semana passada. A medida faz parte de um novo plano de corte de despesas da campanha. O encerramento das unidades representa uma redução de quase 30% de toda a rede, que contava com pouco mais de 1.000 lojas em funcionamento. Só na quinta-feira passada, cerca de 600 funcionários foram desligados. Outros 1.300 cortes ocorreram na sexta-feira. Segundo o levantamento, estima-se que o número total de demissões possa chegar a 3.000 trabalhadores no final da reestruturação. E a Casa Bahia apresentou recuperação judicial, só que o número de empresas em recuperação judicial no Brasil continua em patamar recorde, mas passou a crescer em ritmo mais lento neste ano, ainda bem. De acordo com o levantamento do monitor RGF BitsDoc, o país fechou o mês de junho com 6.341 empresas em situação de recuperação judicial. O número representa uma alta de 6,2% em comparação com o fim do ano passado. Apesar da alta, o crescimento perdeu força na comparação com o mesmo período de 2025, quando tinha subido 7,3%. A recuperação judicial é uma ferramenta usada por empresas em crise para renegociar dívidas na justiça, tentando evitar a falência e mantendo os empregos. Luiz Arthur, a fala é tua, mas eu agrego um comentário que é, até onde eu vi, o balanço das Casas Bahia no final do ano passado não mostrava o endividamento de 17,3 bilhões conforme foi pedido a recuperação judicial. Estamos em mais uma Lojas Americanas? Espero que não, né, Segré? Espero sinceramente que não. Agora, que as Casas Bahia já não vinham bem das pernas, já é sabido no mercado. Agora, a situação foi se agravando com a alta de juros no Brasil. É uma empresa de varejo que vende produtos eletroeletrônicos, portanto, bens duráveis com valor mais alto. E todo mundo sabe que no Brasil, quem compra um televisor, uma geladeira, um fogão, parcela. O brasileiro não tem grana para pagar à vista, todo mundo com contas apertadas, você parcela. E as Casas Bahia foram famosas durante décadas por vender o famoso carnê, o carnê das Casas Bahia. Ou seja, na verdade vendia uma geladeira, o consumidor pagava 2, 3 com os juros embutidos, né? Hoje, com os juros no Brasil nas alturas, ficou inviável esse crediário, porque a pessoa compra uma geladeira, paga 5. Então a pessoa, na verdade, não compra a geladeira, ela desiste de comprar. E aí o prejuízo foi aumentando, esse passivo que você se referiu, Segré, 17,3 bilhões de reais, é enorme. A empresa está dizendo que agora, em recuperação judicial, ela precisa pelo menos de um empréstimo de 1 bilhão de reais para continuar funcionando. A gente sabe que o instrumento da recuperação judicial é uma forma da empresa parar de pagar os credores e tentar ter um fôlego para ver se ela sobrevive. Se ela vai conseguir sobreviver ou não, eu não sei. O que eu sei, Segré, é que o número de empresas em recuperação judicial, recuperação extrajudicial e já decretando falência, esse número não para de crescer. Fruto de um desgoverno, fruto de uma gestão econômica caótica, cujo epicentro do problema é justamente um governo gastador, que é um governo inflacionário, um governo que obriga o Banco Central a subir juros e fica inviável você ter comércio, principalmente de bens duráveis, num contexto de juros tão altos. Então, Segré, eu só vejo um caminho para a gente estancar esse número de empresas quebrando. É trocar a gestão econômica. Como o Lula não está disposto a mudar a sua gestão econômica, só há um caminho, trocar o Lula. Rafael Silva pergunta, não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas vou colocar como pergunta para não ser taxativo. A próxima a fechar é Magalu? Luiz Arthur, está ruim? Olha, as ações caíram bastante também da Magalu aí nas últimas semanas. A gente sabe que a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, sempre foi uma partidária do Lula, sempre teve relacionamento com a esquerda e hoje talvez ela pague o preço por ter apoiado um desgoverno, né? Evidentemente que a Magalu também tem a mesma dificuldade das Casas Bahia. Qualquer empresa de varejo que depende de financiamento está em dificuldade no Brasil. E não vou dizer que a Magalu vai quebrar ou não vou ser leviano a esse ponto, mas o mercado fala por si só. As ações vêm caindo muito, né? Desvalorizadas. Se pegar os últimos 5 anos,
despencaram mais de 80%. Então, um negócio assim, Segré. Um dia ela foi a queridinha do mercado, a Magalu, um dia ela foi bem vista, hoje é uma empresa em dificuldades como qualquer outra do segmento. Lamento profundamente, de novo, mais uma vítima de um desgoverno. Damares Becerra da Silva disse: a jornalista petista Amanda Klein é herdeira da Casas Bahia. Não sabia. Bom, os Klein são da Casas Bahia, mas não sei se Amanda Klein, né? Klein, não sei se era da família, não sei mesmo. Não sei também. Mas se for herdeira, vai herdar uma dívida de 17,3 bi. Então, pula. Amanda, faz de conta que não é herdeira coisa nenhuma, coronel. E quando toca na economia popular, porque essas empresas, em especial a Casas Bahia, ela normalmente pega um público das classes C e D. E se ela está mal das pernas, consequentemente, é lógico que nós temos também as classes C e D muito mal das pernas. Outro aspecto, gera desemprego. Eu não consigo ver a teoria daí a realidade. Por exemplo, hoje, segundo o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil está em torno de 6%. Então, existe praticamente o quê? Todo mundo está empregado no Brasil. Todo mundo que busca emprego. Exatamente. Então, não está de acordo com o que as pessoas sentem nas ruas, esses fatos. Muito triste, muito perigoso, muitas empresas quebrando. Cada empresa que quebra são famílias que ficam sem o seu provedor. Ô Segré, pela rápida pesquisa que eu fiz aqui, a Amanda Klein não tem nenhum parentesco com a família Klein, dona das Casas Bahia. Tá? Sorte dela, então. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Vamos ao editorial de hoje, porque ontem começou a campanha eleitoral e vamos falar sobre isso. E o editorial de Faroeste Brasileira começa neste momento. Ontem começou oficialmente a campanha eleitoral de 2026. A partir de agora, milhares de candidatos estarão nas ruas, nas redes sociais, nos debates, nas entrevistas, tentando conquistar uma das coisas mais valiosas que um cidadão possui numa democracia: o seu voto. Até esta eleição, tenho quase certeza de que pensávamos iguais. Todos os políticos parecem ser corruptos. Eles querem ganhar com o nosso voto e depois só ficam no interesse deles. Eu pensava assim e gostaria de saber se você também. Mas o que mudou para mim nestas eleições é que eu conheço, e conheço bem, a vários candidatos. São muitos brasileiros que, pelas diferentes razões, decidiram colocar seus nomes à disposição da sociedade. Muitos deixaram temporariamente empresas, profissões, escritórios, participações na nossa revista Oeste e também em emissoras colegas e outras atividades que deixaram de lado para entrar na vida pública com uma missão que, pelo menos em princípio, deveria ser uma só: servir. Porque política deveria ser serviço e não projeto pessoal de poder. Mas existe o outro lado da urna: nós, o eleitor. No dia 4 de outubro, mais de 158 milhões de brasileiros estarão aptos a participar das eleições de 2026. E precisamos entender o tamanho dessa nossa responsabilidade. Não devemos escolher o candidato mais simpático, ou quem faz o melhor vídeo, ou nem quem dança ou canta melhor. Estamos contratando pessoas para administrar nosso dinheiro, elaborar nossas leis e tomar decisões que poderão afetar nossas famílias durante décadas. Por isso precisamos olhar propostas, olhar o histórico do candidato, a competência, a sua coerência e, sobretudo, os seus valores. E principalmente se perguntar: aquilo que esse candidato promete é possível de cumprir? O Brasil deveria discutir seriamente uma espécie de lei de responsabilidade eleitoral. Hoje, uma promessa política descumprida não tem imposição nenhuma. Deveríamos avançar nessa discussão.
Se um candidato apresenta determinada proposta para conquistar o teu voto e depois de eleito não cumpre essa promessa, deveria existir algum mecanismo mais forte da responsabilização política, porque propaganda enganosa é penalizada na venda de um produto ou um serviço. Então, por que promessas deliberadamente enganosas nos políticos passam batidas? Impossível não lembrar vou terminar com o sigilo da coisa pública, como falou Lula, e não cumpriu. Mas existe ainda outro problema que precisamos resolver nestas eleições. Não participar não é um caminho viável. Na eleição presidencial de 2022, presta atenção nesse número. Lula recebeu 2.139.645 votos a mais do que Bolsonaro. Enquanto isso, mais de 32 milhões de brasileiros se abstiveram no segundo turno. Houve ainda cerca de 3,4 milhões de votos nulos e 1,7 milhão de votos em branco. Isso deveria nos fazer pensar. Não votar ou votar em branco é como entrar num restaurante, sentar-se à mesa e dizer: pode trazer o prato que desejar. E depois não adianta reclamar que trouxeram carne se você é vegetariano. Ou se a conta ficou muito cara, porque ele escolheu o que ele quis e não o que você queria. Se colocarem açúcar e você for diabético. Ou se escolherem justamente aquilo que você não gosta de comer. De alguma forma você fez a mesma coisa, entregou a sua escolha a terceiros. Democracia funciona da mesma maneira. Quem participa ajuda a escolher. Quem não participa aceita que os outros escolham por ele. Então, nas próximas eleições, não seja apenas espectador. Pesquise, compare propostas, questione, vá a reuniões, olhe no olho do candidato e escolha conscientemente quem deverá representar. A eleição não termina quando colocamos o voto na urna. É justamente aí que a nossa responsabilidade começa, a responsabilidade de cobrar. No dia 4 de outubro, não entregue a terceiros o direito de escolher o Brasil em que você terá de viver. Democracia não é assistir aos outros decidir o futuro. Democracia é participar da decisão e depois ter coragem de cobrar aquilo que foi prometido. Na mosca, Segre, ainda mais considerando que muitos políticos tratam a campanha como um mundo à parte. Aqui na campanha eu vou falar tudo e depois da eleição eu faço meus acordos ali, os meus manejos. Então, esse número que você traz é extremamente assustador, dos 32 milhões de votos de abstenção. Você imagina uma diferença de pouco mais de 2 milhões pró-Lula na última eleição e a gente ter 32 milhões de abstenção. A gente não pode tolerar. É uma loucura, não pode. É um número gigantesco, é um número de eleitores maior que, tirando São Paulo, acho que é maior que todos os estados esse número, né, de eleitores. Então, é muito preocupante esse número. E como você bem disse, é esse o ponto que o Flávio tem que chegar. Já tem os eleitores de direita, de esquerda ali, o fiel da balança, mas é nessas abstenções, brancos e nulos, porque é aquela história da frase batida. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. E muita gente não gosta mesmo. No dia a dia a gente vê, conversa com muita gente fala, não, eu não gosto, para mim é tudo igual, e não é tudo igual. A próxima eleição, se for franqueado mais um mandato ao Lula, o Brasil vai retroceder ainda mais, né? A gente já está fora de vários ambientes internacionais, a gente fica brigando, o Brasil, no caso do Lula, brigando com o Trump, brigando com Israel, assim, a gente está no caminho equivocado, né? Em caminho a ser uma colônia da China, se é que já não somos. Então, o eleitor precisa ficar muito ligado, e como você disse, o servidor público, o eleito, ele está lá para servir o público. A gente vê muitos políticos que eles demandam um aplauso constante, você não tem que ser aplaudido, você tem que ser cobrado a todo instante, a cobrança é exagerada mesmo, até por isso que os salários são altos, existem vários cargos para você nomear, e o que a gente também, e o que eu acho ruim também é que muitos candidatos, a direita está cheia de ativistas digitais e precisa de um pouco mais de burocratas, fazer esse misto, ativistas digitais com burocratas, porque uma vez dentro da máquina você vai manejar essa máquina morosa pública. A gente sabe que um parlamentar sozinho não faz nada. Exemplo, grande parte das decisões são tomadas no colégio de líderes. Se reúnem os líderes do partido, decidem e falam para os demais,
esse tema é isso, não interessa o que você acha, vai lá e explica para a base. Então, é preciso uma reforma fundamental por parte desses novos parlamentares que entrarão, que a gente espera que tenha uma boa limpeza, né, uma boa limpa nos parlamentares atuais, principalmente esses que se dizem de direita na eleição e uma vez dentro passam a votar com o Lula. Esses daí não dá mais não, o eleitor está cansado de ver esses eleitores. Acho que a principal reforma seria essas eleições de meio de mandato para o parlamento, Segré, que quando o presidente ganha e no meio do mandato dele, nos 2 anos, igual nos Estados Unidos, tem uma eleição de parlamento, até para a população falar, ó, está indo no caminho certo ou não. Se está indo no caminho certo, mantenha a bancada, se não, tire. Então, acho que seria uma das fundamentais reformas, né? Sim. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.